Então é o seguinte, pessoal, antes que o Fabrício se apresente, né? Vocês podem enviar todas as suas dúvidas, né? Todas as suas dúvidas referente à pastagem, a manejo de pastagem, qual que é a linha que a gente vai falar. Pode mandar aqui que nós vamos fazer o seguinte, nos primeiros 20 minutos a gente vai falar, o Fabrício vai falar sobre a questão, depois ele vai abrir aí para questionamentos. Então, e o legal assim, essa live vai ficar salva aqui no GTV e também vai ficar no nosso canal do YouTube. Quem não conhece o nosso canal do YouTube é TV Isolar, lá no YouTube. Alguma recha vermelha tá dando aqui em mim, mas não é nada demais. Então, bora lá. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou zootecnista, trabalho com consultoria pecuária e agora, junto à Sólio Assessoria Empresarial Rural, eu estou trabalhando com consultoria online, né, atendendo aí a demanda do pessoal que pediu. Essa consultoria já existe há 13 anos, mas agora nós estamos aí colocando mais força nela para atender o pessoal que estava pedindo mesmo com força, né? Show de bola. A nossa apresentação de hoje, levar um pouco para o pessoal umas informações importantes do que eles precisam ter em mente antes de dividir o pasto, né? Então, por isso que eu coloquei lá, né? Divisão de pasto, o que saber antes de começar, para não errar no final do trabalho todo, né? Você é o nosso entrevistado de hoje, né? Eu vou deixar você explanar aí os primeiros minutos, depois das minhas dúvidas que eu tenho, eu vou fazer para você. E a gente recebeu algumas dúvidas quando eu divulguei a live hoje. Então, eu vou fazer as perguntas que vieram também na nossa pesquisa aqui, né? Então, muito bem. Fica à sua disposição, à vontade, pode explanar aí pro pessoal e depois a gente vai dando andamento aí. Beleza, eu vou só botar meu relógio aqui na tela para eu controlar o meu tempo. Eu vou dar uma breve explicação do porquê que se divide pastos, né? Depois vou falar um pouquinho sobre planejamento da atividade, né? O que você precisa planejar antes de iniciar o projeto de divisão. Sim. Aí vou fazer umas considerações durante a implantação da divisão de pasto sobre as estruturas da fazenda e terreno. Vou falar no final qual é o manejo que você tem que planejar, né, para trabalhar ele posteriormente às divisões de pasto. E aí, como você falou, depois a gente responde as perguntas aí do pessoal e as que tu anotou aí. Então, assim, só para deixar claro, pessoal, aqui do ladinho da sua live tem um pontinho de interrogação, né? É ideal mandar por ali a pergunta, que daí nós não perdemos essa pergunta no chat. Beleza? Então, Fabrício, por favor, faz a explanação para a gente. Show de bola. Bom, então começando, por que se divide pasto numa fazenda? Né? Eu gosto sempre de explicar duas coisas. Primeiro, quando a gente não tem um pasto grande, né, sem divisões, o gado, ele que administra o pasto, né? Então você coloca ele lá por 30, 50 dias dentro daquele pasto e o gado que vai escolher onde ele vai comer e o que ele vai comer, porque ele tem muito espaço e ele vai atrás, né? Exatamente. Então ele acaba escolhendo comer sempre o que é melhor para ele, seja a rebrota que vai nascendo ao longo do tempo, ou, né, quando ele se obriga, quando ele não tem mais rebrota, ele acaba comendo ali o que sobra. Exatamente. E a administração do homem, né, ela deve ser feita dentro de uma fazenda, pensando como se fosse uma cidade. Eu gosto sempre de fazer essa analogia, de que uma fazenda, ela deve ser planejada e trabalhada como se fosse uma cidade. Então, dentro da cidade, nós temos os bairros, né, que numa fazenda seriam os módulos ou setores. Dentro desses módulos, nós teríamos ali as avenidas e as ruas, que seriam nossos corredores e estradas, né, do gado andar. Sim. E do trator e assim por diante. Junto com essas estradas e corredores, teriam os lotes ou as quadras da cidade, que seriam os piquetes, onde os animais vão pastejar, né? Bacana. E no final a gente tem as áreas sociais do gado, que é equivalente às praças nas cidades, né? Então a gente vai administrar o pasto seguindo leis, da mesma forma que se administra uma cidade. E quais são essas leis? Né? São as leis do pastoreio racional, né? Você precisa saber o quanto o seu pasto precisa de descanso, quanto tempo o gado precisa ficar dentro do pasto para ele comer aquela quantidade e sair para dar o descanso, e Sim. assim por diante. Então a gente
administra da mesma forma que administra uma cidade. Então, o que tem que planejar dentro dessa atividade antes de dividir os pastos, né? Antes de transformar a sua fazenda em uma cidade com bairros, estradas ou vamos dizer assim, módulos, piquetes e corredores, né? Uhum. Precisa inicialmente definir tudo aquilo que será feito durante um ano na propriedade, né? Então você precisa ter um objetivo, seja produzir gado de corte, produzir gado de leite, se vai fazer só cria, se vai fazer recria e engorda, e com isso você coloca no papel e coloca uma meta. Não adianta você dizer, vou criar gado de corte e não pôr uma meta de quantas arrobas você vai produzir no ano ou de quanto você quer ganhar no final do ano com aquela atividade, né? Porque senão a atividade vai ocorrendo do jeito que dá e não atinge nunca um objetivo ou uma meta, né? Bacana. Então, ao longo do ano, você vai fazer uma predição ou um cálculo de qual a sua capacidade produtiva, e aí você vai verificar se tem estrutura adequada, se tem pessoal suficiente e principalmente se tem mercado para aquela atividade, né, que você está pensando em fazer, porque de nada adianta também eu produzir leite e não ter um laticínio que venha buscar. Exatamente. Ou da mesma forma produzir bezerro e não ter quem compre. Preciso definir, depois disso, quais as categorias de animal eu vou ter dentro dessa atividade, se essas categorias vão precisar ficar separadas ou juntas, né? Aí com isso você vai definir quantos módulos que vai separar a fazenda, né? Um para cada categoria, geralmente, né? E vai definir dentro de cada módulo quantos piquetes vai ter, né? Se for, por exemplo, vaca de cria, né, de corte, vai ter menos piquete, para ter menos trabalho com troca de piquete. Se vai ser recria e engorda, precisa de mais piquete, para o gado comer sempre um pasto melhor, novo, né? E então engordar mais, crescer mais. E se for leite, precisa de muito mais piquetes, né? Então, enquanto o gado de corte aí precisa passar 1 a 2 dias por piquete, em média, um gado de leite, ideal que seria que ele, toda vez que fosse para a ordenha, voltasse para um pasto novo, né? Então, tudo isso vai dentro do planejamento. E aí, sim, definido quantos módulos eu preciso, quantos piquetes vai ter em cada um, a gente parte para a parte do projeto de divisão de pasto, né? Que aí entra todo o conhecimento em cima de divisão de pasto. Estou falando muito rápido? Não. Tá dominado. Depois eu creio que estava chegando bastante pergunta, aí já temos 4 perguntas, né? O pessoal tá mandando aqui no lado do ponto de interrogação. E assim... Muito bem. Explana aí, depois a gente vai te sugar. Beleza. Eu tô falando rápido pra gente não ultrapassar o tempo aqui, senão o Instagram derruba a gente. Então, continuando, depois que definir o objetivo, uma meta, quantos piquetes vão ter em cada módulo e quantos módulos, obviamente, né? A parte de divisão precisa considerar algumas coisas importantes, né? A fazenda, eu sempre digo que é um conjunto de investimentos em estrutura com o objetivo de produzir e gerar lucro, né? De nada adianta todo o investimento em cima de uma fazenda e ela não gerar lucro no final. E aí eu sempre gosto de deixar bem explicado que nunca se deve destruir tudo que tem na propriedade para começar do zero de novo, né? Os investimentos que são feitos são muito altos, então o projeto ele deve se adaptar às estruturas que já tem na fazenda, né? Sejam elas estradas, bebedouros, bons acessos à água de rio ou de represa, né? Tudo isso tem que ser aproveitado, inclusive as próprias cercas convencionais, né? Elas nem sempre precisam ser retiradas para a gente fazer uma divisão dentro daquela área, né? Exatamente, cara. Exatamente. Outra coisa que precisa sempre considerar na hora de fazer divisões de pasto são os barrancos, os córregos, morro mesmo, né? Morrinho, morrão, tem vários tamanhos de morro aí pelo Brasil afora. Depende da região, né? Sim, tudo isso precisa... exatamente. Tudo isso precisa ser considerado na hora de fazer as divisões, né? Porque não é todo projeto que dá pra gente fazer aquelas divisões quadradinhas e bonitinhas que se veem muito por aí, né? Então, na hora de dividir,
essa expertise de considerar ali os piquetes e desviar esses obstáculos precisa ser utilizado bem precisamente para não fazer uma divisão mal feita, né? Exatamente. E aí o pessoal que quiser olhar, tem as fotos aí do seu Instagram, as fotos do nosso Instagram aqui também tem bastante exemplos de divisões, onde tem morro, onde é área plana, né, aproveitando a água que já existe, bebedouro antigo, tudo isso dá para ver lá nas fotos, os exemplos. Uhum. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer o projeto de divisões, né? O ideal é que se peça ajuda aí para sua equipe, aqui para nós, sempre para fazer uma coisa que não vá depois dar problema lá na frente, né? Uhum, exatamente. Posteriormente a isso, né, definido o projeto, feito essas considerações em cima das estruturas, é que se vai implantar essas divisões, né? E aí entra o teu grande trabalho de implantação e fornecimento de peças com garantia de qualidade, assim por diante, né? Para depois partir para a parte de manejo, né? A parte de que eu sempre digo, a administração em si dos nossos pastos já divididos, né? Claro, ao longo da implantação você vai ajustando a lotação da fazenda, vai ajustando a sua produção de pasto e assim por diante. E aí, depois que tiver tudo implantado, você vai alcançando o seu potencial de produção, né? Exatamente. Então, você vai colocando as categorias de animais em módulos separados, né? Porque cada categoria tem uma exigência diferente. Vai elaborar um plano de pastejo para esses piquetes, né, de acordo com a época do ano e com as espécies de pasto que você tem, se vai fazer suplementação ou não, tudo isso vai ter que ser ali administrado. Uhum. E depois vai seguir um roteiro do que foi planejado lá no início, né? Você criou uma meta, criou o caminho para essa meta, então agora você precisa seguir esse caminho, né, claro, de acordo com o que é possível, para atingir aquela meta lá na frente. Então, um ano após o outro, você vai sempre crescendo para atingir aquele potencial, né? Eu sempre digo que é melhor ir subindo os degrauzinhos da fazenda, ano após ano, do que fazer um investimento muito alto e tropeçar ali na frente e cair, né? A gente vê muito isso, né? Sim. Então, basicamente é isso, né? Você começa com o planejamento, depois considera tudo que vai ser feito, implanta a cerca e, por fim, administra de uma forma inteligente para alcançar aquele objetivo que foi definido lá na frente, né? Não, excelente, assim, é uma explanação rápida, né? Teria muito mais área se fosse você querer mexer, vamos dizer assim, explicar cada situação, né, Fabrício? Sim, mas realmente pode falar. Essa dúvida, assim, eu vejo, cara, é muito frequente, como eu estava te falando hoje à tarde, né? A maior frequência de dúvida é referente a isso. Eu tenho uma propriedade, eu herdei uma propriedade, eu comprei uma pequena propriedade, qual que é o primeiro passo? E você deixou muito claro isso, que o primeiro passo é aquele principal que a gente ouve muito, que é planejamento, né? Onde você quer chegar, como você quer chegar. Eu acho que esse é o objetivo de qualquer fazenda. Ninguém tem fazenda simplesmente para brincar, né, de produto. Quando você começa a investir, você precisa ter retorno disso, né? Então, muito bem explanado a sua dica, né? Vai ficar isso aqui salvo no nosso Instagram e vai ficar salvo também no nosso canal do YouTube, essa live, né? Porque isso ajuda muito, ajuda muito. Eu falo que, pela graça de Deus, a gente tem viajado bastante esse Brasil e eu vejo que essas dúvidas que você acabou de explanar são as dúvidas mais frequentes, né? Então, aonde, como, até teve um amigo aqui que disse, olha, eu discordo, recria, preciso dividir com a mesma quantidade de piquetes. Eu não sei, Fabrício, se eu estou certo na minha colocação, mas não existe um padrão, eu creio, no Brasil, dizer assim, o modo geral é assim. Por exemplo, recria. Eu ouvi bastante de recria, e também, assim, tem agrônomos, tem zootecnistas que defendem isso, né? A mesma quantidade que você usa
numa divisão de recria, você usa para cria. Eu sou totalmente do pensamento que você acabou de dizer, que não existe um padrão, né? Até porque o Brasil é muito grande e ele possui 5, 6 tipos de clima diferente, né? Exatamente. Então, cada lugar do Brasil a gente tem um tipo de pasto, um padrão de crescimento do pasto, né? Tem um padrão de atividades da fazenda. Então, você pega uma fazenda de cria no Rio Grande do Sul, não é a mesma coisa da fazenda de cria no Pará, né? O pessoal tem uma cultura diferente, né? O pessoal tem um horário de trabalho diferente. Tudo isso influencia lá na frente no manejo, e aí, com certeza, vai influenciar numa quantidade de piquetes, né? E por que não se padroniza? Por que não se pode padronizar o número de piquetes por atividade ou mesmo dentro de uma atividade? Porque vai da capacidade de cada fazenda, né? Às vezes eu tenho uma propriedade com um funcionário só, que se eu dividir ela em 10, 15 módulos, ele não vai dar conta, né? 10, 15 módulos para trocar de piquete todo dia, ele daria conta de trocar os piquetes e não de fazer as outras atividades. Ou em outro exemplo, se eu pegar aí uma mesma fazenda e ela tiver muito mais funcionários ou mão de obra bem mais treinada, ela consegue fazer esse serviço e não ter a quantidade suficiente de piquetes. Aí seria um desperdício da mão de obra, né? Entendi. E tem então, outros fatores, né? Tudo isso vocês avaliam nesse trabalho de vocês de consultoria. Avaliam com a estrutura certeza. de maquinário, estrutura da fazenda, estrutura de conhecimento. Uma coisa bem interessante que eu vejo bastante é assim, como é que é a parte de conhecimento do pessoal da fazenda? Qual que é a possibilidade que você consegue atingir? Então, isso, eu creio que é uma próxima live, que é treinamento de equipe, né? Você capacitar a sua equipe. Ótimo assunto. Exatamente. Então, é o seguinte, Fabrício, eu vou pegar aqui, eu vou abrir as perguntas que vieram. Opa, e eu não quero fazer perguntas minhas, eu quero fazer perguntas de pessoas, de clientes, né? Pode mandar. Uma coisa que eu ia dizer antes de tu começar as perguntas é justamente isso ali que você citou. No diagnóstico, quando a gente começa um trabalho de consultoria, nunca se começa já dizendo o que a pessoa tem que fazer. Primeiro se começa perguntando qual é o objetivo dela, para conhecer, né, qual é a meta, e aí, ou se ela não tem uma meta, a gente primeiro entende como é a propriedade, qual é a capacidade produtiva dela, e depois sim trabalha em cima do planejamento, que é aquilo tudo que eu expliquei ali, né? Tá bacana. Então, assim, veio muitas perguntas hoje no nosso Instagram referente a tipos de pastagem. Eu creio que no final a gente pode dar um toque mais especial sobre isso, mas como nós estamos falando qual que é o primeiro passo a ser feito na hora de piqueteamento da pastagem, na hora de dividir, vamos usar um exemplo aqui, uma pergunta muito boa aqui, ó. Tem uma fazenda de 50 hectares, né? Uma propriedade de 50 hectares. Quantos piquetes de pastagem? Quantos piquetes você me aconselha eu fazer no primeiro momento? Nunca trabalhei com pastagem rotacionada. Sim. Como eu expliquei antes, a resposta vai ser depende, né? Porque depende de qual atividade ele vai fazer. Se vai ser leite, se vai ser recria, se vai ser recria engorda. Gado de corte? Eu não ouvi você falando. Gado de corte, se for recria engorda, ele pode dividir ali, vamos supor, dependendo de como é o formato das áreas dele, em 1 ou 2 módulos, né? Quanto mais módulos, melhor, para ele poder separar melhor as categorias, né? Os animais mais jovens e mais leves dos mais pesados. E em cima disso, além de, claro, botar na ponta do papel ali, na ponta da caneta, qual é a produção de pasto dele em cada uma dessas áreas, ele vai dividir, vamos supor, para corte, em 16 piquetes para trocar em média a cada 2, 3 dias, ou em 32 piquetes para trocar em média aí a cada 1 ou 2 dias, né? Tudo vai variar conforme a capacidade produtiva dele e a capacidade de gestão dele, né? E de administração dos funcionários em cima daqueles piquetes, né? Caraca, pra te ver como é que é muito abrangente isso, porque assim, a próxima pergunta que eu já faria para ti seria, e como mensurar, como fazer a mensuração de qual que é a capacidade produtiva do meu pasto, né? Sim. Existe alguma forma fácil, algum jeito de fazer isso, como é que faz? Sim, a gente começa sempre
com a utilização de banco de dados, né? Tem muita medição de pasto já em banco de dados, principalmente nas empresas de consultoria, a gente tem um banco de dados para predizer qual vai ser a produção lá, dependendo da região dele. Mas a melhor forma para fazer o ajuste dessa produção, da medição, é ele levar nos pastos dele, claro, com treinamento antes, um quadrado, né, de uma área definida, tira uma amostra de pasto dentro daquela área, faz a pesagem, né, deixa secar primeiro, tem todo um procedimento, e aí faz a pesagem e multiplica pela área. Então ele tem uma base mais correta de quanto ele vai estar produzindo de pasto, de acordo com a medição dele lá no pasto, né? Muito legal. Rapaz, você vai ficar no nosso YouTube, vai ajudar muita gente. Olha só, outra pergunta. Estou implantando áreas de pastagem sobre grama verde. Qual a indicação? Bom, depende novamente, né? Depende qual é a região dele, né? Sul. E região sul. E depende também de qual atividade que ele vai fazer em cima, né? Mas tem muitas opções lá de tanto pastagens de verão quanto pastagens de inverno. Fica até difícil dizer uma aqui que ele vai acertar na mosca, né? Teria que estudar melhor o caso. Ó, que legal. Então, assim, ó, já vou embalar junto. Cara, essa pergunta Beleza. Eu creio que é a que eu mais ouço toda vez, cara, é assim, ó. Qual a melhor pastagem para gado de corte? Sim. A melhor pastagem para gado de corte é aquela que cresce na sua propriedade, seja ela plantada ou nativa, e que você consegue administrar, né? Toda pastagem, toda espécie de pasto, independente da cultivar, independente da empresa que vende a semente, ela vai se desenvolver dentro daquilo que o clima e o solo e o manejo dele permitir, né? Independente, seja um pânico, seja uma braquiária, seja aí no sul, na época de inverno, uma aveia, um azevém, um trevo branco, né? Tudo isso vai dar resposta para ele conforme o manejo, né? Eu seria injusto com as demais espécies se eu dissesse que uma delas é melhor. Tá, beleza. Então é o seguinte, o cara chegou, comprou uma propriedade e vai estar lá, passou o trator, limpou tudo. Passou o correntão, tá zerado. Vou plantar hoje. Qual a pastagem que você me aconselha? Vamos fazer de conta assim, vamos dividir o Brasil em 3, né? Sul, Centro-Oeste e Norte. E eu estou na região Centro-Oeste aqui, né? O que você me indica? Não tenho pasto. Eu vou plantar. O que eu planto? Cara, eu, num chute cego, não desmerecendo as demais espécies, utilizaria um Massai, né? O Massai, ele é uma cultivar aí da Embrapa, né? Um pânico de tamanho baixo, de porte baixo, né? Ele tem dado bons resultados e respeitado, ou vamos dizer assim, ele tem se adaptado bem a erros de manejo, porque de vez em quando o pessoal erra, deixa um pouco a mais, deixa um pouco a menos, e ele tem um potencial de recuperar e de continuar produzindo em cima daquele mesmo manejo. Bacana. Obviamente que tudo vai depender do manejo, né? Se o manejo for extensivo ou ele for mal feito, não existe espécie que aguente, né? Rapaz, live de 15 horas, meu amigo, tem que fazer para explanar uma coisa dessa. Então, assim, inclusive eu te disse, né? Cada assunto desse dá uma live nova. Exatamente. Então, assim, ó, qual o parâmetro tomar para determinar o tamanho dos piquetes? Quem perguntou isso foi JH Pazinato. Bom, o tamanho dos piquetes vai ser a área que ele tem, dividida pela quantidade de módulos e piquetes que ele vai fazer, né? O ideal é que a gente sempre tenha os piquetes de um mesmo módulo de um tamanho muito parecido, né? Então, vamos supor aí, eu tenho uma área de 30 hectares e vou dividir em 15 piquetes ou 16, então cada piquete vai ter em média 2 hectares. Por isso que entra a expertise novamente de divisão de pasto, para conseguir adequar cada cerca de divisão dentro daquele terreno e das estruturas que ele tem, né? Às vezes ele já tem uma estrada pronta, um corredor, então tudo isso vai se adequando
para atingir aquele tamanho de piquete que foi definido lá no início. Bacana. Litoral Sul, quem me perguntou isso aqui foi o Rogério. Litoral Sul, Santa Catarina de Várzea, deve ser a cidade. Tongola, Tifton, Tongola ou Tifton 85, você indica? Depende, depende novamente. Se for uma área úmida, de banhado, o Tangola ele tem uma boa resistência aí para áreas encharcadas, né? Já um Tifton numa área dessa, ele não vai conseguir sobreviver por muito tempo, né? Agora, se for uma área mais seca, que não tenha esse alagamento ou banhado, vamos dizer assim, aí o Tifton pode ser uma opção boa para ele. Tá, mais uma pergunta dele aqui, ó. Meu pasto já está formado com Tangola, né? Uhum. Como Sim, fazer Tangola. para melhorar a calagem? Rapaz, não conheço a palavra, tu deve conhecer. A calagem é a aplicação de calcário. Ela vai trabalhar, ela vai ser eficiente se ele fizer a calagem ou a correção em cima do que for recomendado dentro da análise de solo, né? Então, depois dele tirar uma análise de solo, ele vai ver qual é a necessidade de calagem dessa área e ele vai fazer ela, seja, como ele já tem o pasto formado, talvez uma aplicação de gesso seja mais eficiente do que uma aplicação de calcário, por exemplo, porque o calcário precisa ser incorporado para fazer efeito em profundidades maiores, né? Já o gesso não, ele vai descer com a água. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Holliston. O pessoal tem me perguntado muito nas divisões de pasto qual é a frequência de manutenção que uma cerca elétrica bem construída, claro, necessita ao longo do tempo. Eu pergunto isso porque o pessoal sempre, quem não utiliza ou já utilizou e desistiu, sempre me fala, porque cerca elétrica dá muita mão de obra, dá muito manutenção, e aí eu vejo que na prática não tem acontecido tanto isso. Então aí eu te pergunto, qual que é a frequência aí que uma cerca elétrica bem construída necessita de manutenção? Rapaz, é assim, ó, se ela for bem construída, só se der pau no equipamento, entende? A manutenção. Qual que é o problema em fazendas de recria, né? Você troca o rebanho, vou usar o exemplo do sul. Cada ano você troca de rebanho. E quando chega o rebanho, chega estressado, nervoso, faz a parte de colocar brinco, quando não vem com brinco, vacinação, Bom, vocês sabem como é que é o manejo estressante de uma mangueira. E o que acontece? Que muitas fazendas não tem uma escolinha, por exemplo. Eles pegam, dividem os lotes e começam a levar para a propriedade dividindo nos lotes, nos módulos. E aí isso traz problema, porque o animal não conhece a cerca. Quando ele leva o choque, muitos deles vão para cima da cerca. Então isso traz um malefício, vamos dizer assim, para a cerca elétrica. Mas eu tenho a cerca elétrica implantada há 6 anos em propriedade, sem nada de manutenção. Então, como você acabou de falar, manejo é tudo. Quanta mão de obra dá uma cerca tradicional? Muito. Cara, se você eu tenho visto o pessoal gastando horas em cima de cerca. Se você manejar errado o gado, eu já vi, assim, eu falo de propriedade porque eu vivo em fazenda, né? Meu trabalho é consultoria em fazendas. Então, assim, eu já vi gado levar cerca de 5 fios, tudo no peito. O funcionário tava lá, socando o gado num canto. Cara, cerca de R$15 o metro. Entende? Sim. Então, da mesma forma que traz prejuízo você manejar uma cerca tradicional, traz prejuízo você manejar uma cerca elétrica. Mas uma cerca bem feita e bem manejada, isso aí é por muitos e muitos anos. A fazenda do seu amigo, a fazenda do seu amigo, Alisson Pamplona, aqui de Rio do Sul, cara, ele disse pra mim que a cerca tem mais de mês que tá desligado. Ele trabalha com vaca de cria. Então, assim, para você ter uma ideia, lá já faz 3 anos que a gente implantou. Dá manutenção? Básico. Entende? Talvez trocou alguns isoladores, entende? Mas assim, ele disse que trabalha 30 dias, isso é prejuízo para mim, cara. Não tem que ligar essa cerca sempre, tem que queimar esse aparelho, né? Mas assim, de uma maneira bem divertida, bem lógica é essa, cara. Assim, cerca elétrica traz manutenção? Traz, mas pensa você, é menos palanque, é menos fio, então a mão de obra... Eu tenho calculado o investimento de cercas e tenho chegado aí a uma média de
8 a 10 mil reais por quilômetro de uma cerca convencional, enquanto uma cerca elétrica tem me saído a 3, 2.800, 3.200 por aí. Então é quase um terço do investimento, né? E é exatamente isso que você falou. A cerca elétrica tendo uma boa voltagem, o gado vai respeitar e não vai ficar tentando passar em cima, a menos que aconteça um acidente, né? Uma briga de touros ou algo do tipo. Que daí e aí eu queria Sim, e aí eu queria aproveitar esse embalo lá no nosso site da Consultoria Pecuária Online. Eu não sei se eu vou conseguir botar no lugar certo para ver aí. Tá dando para ver aí, Hollis? Que eu não estou me vendo. www.consultoria rapaz, tá Consultoria tá invertido? Que você então tá na câmera aqui de frente. Se você virar a tua câmera e colocar na câmera do outro lado, vai aparecer. Não, mas e agora? Melhorou? Muito bem. Pecuária.com.br. Depois eu vou dar uma olhada. Pois é. O pessoal pode entrar lá no site, depois aqui da live, que no final dele lá a gente deixou um checklist da cerca elétrica para identificar esses problemas do dia a dia. Então o pessoal pode entrar lá, conhecer o nosso site, e lá no final preenche a caixinha de dados lá, que em alguns minutos ou um tempinho aí, depois recebe no e-mail e no WhatsApp esse checklist, que é uma das ferramentas que a gente utiliza na consultoria, no dia a dia, para identificar esses problemas de cerca, principalmente cerca elétrica, né, para saber o que está ocorrendo, porque a gente sabe que na prática a cerca elétrica ela tem que funcionar, né? Exatamente, tá. Vamos responder as perguntas do pessoal aqui, que veio bastante. Ó, qual Manda lá. O metro quadrado ideal para bezerras de 30 dias, 6 meses de idade, de 6 meses a 1 ano? Rancho WB. Bom, eu não sei se entendi muito bem a pergunta, mas eu imagino que ele esteja falando de um lote, né, dentro do pasto. Se for isso no pasto, ele vai colocar a quantidade de gado em cima, considerando o número de piquetes que ele está rodando esse gado, né? Então, eu vou pegar aí sempre a capacidade de lotação dos piquetes, é aquela que o módulo permite, né? E aí, naturalmente, eu vou mudando esse lote dentro dos piquetes para eles darem descanso para o pasto e comerem sempre comida nova, né? Eu acho que a ideia dele aqui seria assim, qual a metragem quadrada por bezerro, entende? Tipo, quanto... Varia muito, né? Ele tem que saber a produção de pasto dele e a capacidade de suporte dessa área, né? Bacana. Vamos para a próxima aqui. Sobre a praça de alimentação, quais as medidas ideais? Praça de alimentação. Bom, a gente tem um padrão, né, de considerar aí para lotes de cria, sempre uma praça ou uma área social de 50 por 50 metros para lotes maiores, e aí vai diminuindo, põe aí 30 por 30 metros para lotes menores, vamos chamar aí de 50 a 100. Ah, beleza. Exatamente, acima aí de 100 animais a gente já põe uma área um pouco maior, né, e abaixo disso vai diminuindo também, dependendo do tamanho da propriedade, né, não dá para fazer uma área social de 50 por 50 se meus piquetes forem menores do que isso, né. Espera aí, vamos lá. Como é que nós estamos de tempo aqui? Rapaz, temos 20 minutos. Vale a pena trabalhar com rotacionado no período seco do ano ou só temos resultado positivo no período das chuvas? Rotacionado no período seco do ano, só temos resultado... Não, o manejo nos piquetes, no sistema rotativo, ele deve ser feito justamente para se trabalhar reservas de pasto das águas para o gado aproveitar na seca, né? Então, enquanto numa área extensiva você deixa o gado ali um tempo e depois na seca não tem mais pasto para esse gado comer, nas áreas com piquetes você vai fazer o planejamento alimentar, igual eu falei lá no início, né, no planejamento do projeto, você vai deixar piquetes ali no final das águas vedados, né, para que esses piquetes tenham suporte de alimento para o gado na época seca. Massa, rapaz, beleza. Claro que varia também de acordo com cada propriedade, né, às vezes o cara
não consegue manejar a ponto de ter rebrota ali no final das águas e assim por diante. Mas aí ele pode também colocar no planejamento alimentar dele a utilização de outros métodos de reserva de alimentos, seja uma produção de silagem, uma produção de forrageira in natura, um capiaçu, uma capineira, assim por diante, né? Uhum. Tudo vai variar de acordo com a capacidade produtiva dele e o manejo do pasto dele, né? O que isso me diz o estilosantes? Bom, esse assunto dá até uma live grande para a gente fazer, né? O André Soria até fez essa live esses dias aí atrás, e ele é uma excelente leguminosa para se utilizar no manejo do pasto, tanto para produção de nitrogênio, quanto para produção de proteína para o gado, né? E quem trabalha com ele é um grande parceiro meu, cara, Chute, conhece Chute? Cara, Chute, meu parceiro. Inclusive a live do André Soria esses dias foi com ele, sobre esse assunto. Ele é incrível, cara. Fui jantar na casa dele esse dia lá na cidade de Mato Grosso. Cara, é incrível. Uhum. Li sobre troca de piquete no final da tarde. Pois nesse horário o pasto está com melhor nível de nutrientes. Pode falar sobre isso? Bom, o pasto ele não vai mudar o nível de nutrientes dele da manhã para a tarde, né? O que a gente pensa na hora de trocar o piquete qual é o horário do funcionário que é melhor para o funcionário fazer essa troca de piquete, né? Mas não tem muita, eu diria que não tem interação aí da qualidade do pasto pelo horário que o gado entra. Obviamente que o gado tem um padrão de horário para pastejar, né? Ele pasteja sempre nas horas mais frescas do dia. Então, o gado está sempre pastejando ali pelas 6 da manhã, né? Que está fresco. Aí depois ele dá uma pastoreada só antes das 10 da manhã. Ele para durante a hora mais quente do dia, porque ele vai procurar uma sombra, vai procurar água e geralmente ele está lá pela área social, né, ou na beira da água, na sombra. E depois, no final da tarde, ele vai dar mais um pastejo bem intensivo. E no meio da noite, lá por 10, 11 horas da noite, ele começa novamente um pastejo, né? Então, essa troca de piquetes, esse horário de troca de piquetes, ele tem que ser planejado tanto de acordo com a capacidade dos funcionários, né, da gestão desses funcionários no horário do dia, quanto para aproveitar esses horários melhores de pastejo. Então, se eu trocar, por exemplo, o gado ali 9, 10 horas da manhã, eles não vão ir direto pastejar, porque eles vão estar no horário que não é de pastejar, né? É o horário quente, eles estão a fim de beber água e ficar na sombra. Então, eu vou estar perdendo um tempo ali que eles poderiam estar pastejando. Então, seria melhor ou trocar bem cedo, né? Logo no horário de início do serviço, lá por 7 horas da manhã, ou antes, se possível, ou no final da tarde, que é quando os animais vão estar pastejando de novo, né? Para aproveitar bem. Massa, cara. Largura que você indica para corredores de módulos e largura de cochetes para fazenda com processos de adubação. Muito bem. Largura de corredor, a gente sempre tem que considerar na hora de fazer e planejar eles o que vai passar por dentro deles, né? Eu sempre gosto de deixar, no mínimo, uma largura que permita um trator passar com seus implementos, né? Seja uma roçadeira, seja uma carreta e assim por diante, né? Então, de padrão, a gente utiliza aí em mais ou menos 6 metros de largura, né? Alguns preferem botar 4, alguns preferem botar 8. Usa em média aí 6 metros por andar e não bater nas cercas, né? Bacana. Vamos lá para mais uma. Em questão de manejo de 2 boiadas no mesmo módulo. Uma dando primeiro corte e o outro mais jovem terminando a colheita. Tem funcionado bem? Bom, esse manejo de desnate e repasse, ele funciona muito bem para gado de leite, né? Porque você coloca as vacas de maior produção lá
na frente e depois as vacas de menor produção. E para o gado de corte, com certeza, ele vai dar bons resultados. Se você pôr a cabeceira na frente e o fundo, o meio e o fundo dos animais atrás, né? Tudo que tem que ser pensado para se fazer isso se eu tenho a área social separada para esses dois lotes, né? Porque geralmente eu tenho um módulo com um corredor que dá acesso a uma área social. Então, se essa área social for bem no meio, dá para fazer daquela forma. O primeiro um lote fica de um lado e o outro do outro, e depois troca, né? E aí divide a área social ao meio para que cada lote acesse por um lado. Claro que tem que considerar daí. Tem que considerar daí se o acesso à água é suficiente, né? Porque eu vou estar dividindo ela ao meio, ou se eu tenho mais acesso à água. E a questão é essa, tem que saber se é possível o manejo, mas funciona muito bem e o resultado é bom. Olha só, acabou de chegar meu parceiraço da Agro Rocha, né, cara? Esse cara aí tem trabalhado muito forte, acabou de mandar o José aí, acabou de mandar um projeto enorme que tá fazendo aí na parte de cerca elétrica. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Muito bom. Eu vou responder um parceiraço meu aqui, no rancho WB. Ideal para a praça de alimentação é melhor sombra natural ou artificial? Cara, sombra é sombra. Se tiver sombra natural, ela é melhor porque dá menos manutenção, né? Uma árvore não arrebenta com o vento, igual aquelas telas de sombra e assim por diante. Agora, se o cara não consegue fazer uma área social ali na área que o gado tem acesso à sombra natural, aí a sombra artificial é uma possibilidade, né? Então tá, vou responder uma pergunta aqui, é o seguinte, do Júnior, falando sobre aconselho acostumar os animais em piquete escola, né? É normal, é bacana você colocar o animal em piquete escola quando chega o rebanho novo na propriedade. Chegou um rebanho novo, muitas vezes, tá aqui o José da Agro Rocha pode confirmar comigo, que não precisa ser um piquete específico para um piquete escola, mas você pega um piquete desse módulo. Vamos dizer que você tem aí 10 módulos de piquetes rotacionados na fazenda. 10 módulos, cada módulo tem aí seus 15 piquetes. Então, um desses 15 piquetes, você reforça. Você fez com 3 fios, então faça 3 fios. Se for preciso, faça 4 fios nesse piquete, entende? Para você ter uma cerca mais reforçada. E deixa nesse piquete, o costume é deixar 1 dia ou 2 dias, deixa 4 dias esses animais. Claro que se tiver como suplementar, isso ajuda bastante, né? Mas assim, deixa ele com um período maior nesse piquete, aonde ele vai acostumar com o choque. E aí ele acaba respeitando e com o tempo você pode trabalhar com uma cerca até com menos vontade, que não é o ideal, mas assim, pô, deu um probleminha, o animal não vai estourar porque ele tá lá acostumado com o choque. Então assim, o piquete exatamente. Tem essa serventia, né? Sim, com certeza. E essa ideia de fazer um piquete em cada módulo, ela tem dado bem certo, principalmente em pequenas propriedades, né? Que aí o cara tem ali 2, 3 módulos, então ele consegue fazer essa estrutura melhor, né? Um piquete escola em cada módulo, para não precisar ter às vezes ele nem tem uma área para fazer um piquete escola isolado, né? Já nas propriedades maiores, a gente costuma fazer aí o piquete escola perto da área ali de recepção dos animais, né? Até para esse gado defecar e deixar ali as fezes que estão mais contaminadas com vermes e ovos de vermes de outras áreas e depois leva para o módulo, né? Exatamente. Mas esse manejo no piquete escola, ele é muito importante, sim. Inclusive, ele é uma das perguntas lá do diagnóstico, né? Se o gado que arrebenta a cerca, ele é escolarizado antes ou não, né? Tem que ser escolarizado. Mas assim, são experiências que a gente vai pegando com o passar do tempo, né? E o ideal é o seguinte, se você trabalha com uma cerca setorizada e você deixa apenas um piquete, só o piquete escola ligado, você vai ter muito mais choque nesse piquete escola. Acabou de botar o Agro Rocha aqui, ó. Sim. Eu não trabalho com piquete escola. Cada um tem a sua forma de trabalhar, né, José? Mas assim, se você trabalha com recria, você vai começar, principalmente, você não está acostumado a trabalhar com cerca elétrica, faça um piquete escola aí que você vai ter bastante sucesso. Então, tudo é uma questão de manejo, né? E se a cerca elétrica for boa, né, com uma voltagem alta,
o próprio piquete normal vai ser um piquete escola desde que ele esteja em dia, né? Com os arames esticados e assim por diante. Né? Eu acho que o nosso tempo aí tá... Como é que tá o nosso tempo de live aí? Falta 3 minutos porque eu comecei antes. Então é o seguinte, amanhã cedo eu tenho uma live às 6h30 da manhã com o rapaz da Belgo. Nós vamos falar sobre arame. Pô, 6h30 da manhã. Mas é o seguinte... Vamos acordar cedo. Nesse horário tá tendo muita live, né? Então o que a gente quer fazer, assim, vamos começar a colocar às 6h30 da manhã, que fica salvo aí no nosso GTV o dia todo, né? E vamos falar assim, ó, o rapaz botou AMB007, vamos falar sobre pastagem para ovinos. Eu vou convidar uma especialista lá da Nova Zelândia para a gente falar sobre isso, porque é uma área que está crescendo bastante. Então é o seguinte, dúvidas sobre cerca elétrica, nosso Instagram aqui, @isolarcercas, nosso canal TV Isolar no YouTube, tem mais de 150 vídeos. Falando sobre pastagem, segue o Fabrício aí, consultoria online. O pessoal está convidado a entrar lá no site e conhecer esse serviço, principalmente os pequenos produtores que têm difícil acesso a uma consultoria de confiança e de qualidade, né? Acesse o site lá e dá uma olhada nos nossos serviços, né? Eu vou colocar o site aqui de novo, para quem não conseguiu pegar ainda, não sei se está dando para ver aí. consultoriapecuaria.com.br. Isso aí. E lá no final preenche os dados lá que recebe o nosso presente, a nossa checklist da identificação de problemas na cerca elétrica. Bacana, certo? Rapaz. Muito obrigado, Fabrício. O nosso tempo está se esgotando. Pessoal, muito obrigado aqui pela audiência de vocês e todos vocês que vão assistir esse vídeo pós, né? Pós essa live, né? Você possa também ser muito ajudado. E mande suas dúvidas, né? Eu deixei uma caixinha de pergunta aqui no nosso Stories. Mande todas as suas dúvidas referentes a cerca elétrica e pastagem. E detalhe importante, ó. Ô, Daniel, preciso fazer uma live contigo, meu irmão. Conhece aí, o Daniel é difícil para fazer live. Não, o cara trabalha muito, o cara tá ficando rico, cara. Não tem tempo para nós pobres. Mas é o seguinte... isso aí. Então, assim, mande suas dúvidas no nosso Instagram. Se algum profissional da área, gosta de deixar isso bem claro, a Isolar tem, nossa ideia é levar conhecimento. Se tiver algum profissional assistindo, ô Cordeiro, vamos fazer uma live um dia junto que eu tenho uma ideia sobre algo, me chama no direct aqui, pode fazer, nós vamos fazer live. Quero fazer várias lives. A mesma coisa aqui, eu estou à disposição. Quem tiver dúvida, seja com manejo de pasto ou queira fazer uma live, só chamar aí que nós estamos prontos para atender e trabalhar junto. Bacana. José, me espera 2 minutinhos que eu vou te chamar aqui, você pode gravar um vídeo rapidinho aqui, meu amigo, tá bom, Agro Rocha? Valeu, Fabrício, um grande abraço, Deus abençoe. Valeu, Al. Bom trabalho. E vamos para cima que o Brasil é nosso. Walker, valeu, grande abraço. Um abração a todos vocês aí.